Graça e paz, irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Onde Paulo de Tarso nos diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Podem sentar. Nós vemos aqui um momento da grande discussão que vem para os homens desde que começa o derramar da graça na terra. Os judeus tinham a lei, mas eles não tinham a revelação de que a lei os preparava para a graça. A lei para eles era sagrada. Eu quero deixar bem claro: a lei é santa, a lei é certa, a lei é de Deus. Mas, sendo a lei santa, ela não podia ser cumprida por pecadores, a não ser que houvesse a intervenção divina. A lei serviu, e Deus que deu a lei, e a lei não foi uma armadilha para os judeus. A lei foi só para ensinar, para deixar claro o que é pecado e o que não é. Por exemplo, se o pastor Jeremias disser: até o dia 1º de novembro, a partir do dia 1º de novembro, toda mulher que vier pregar aqui não poderá subir no lugar do púlpito em calças compridas. A partir do dia 1º de novembro. Eu posso vir para cá de calça comprida até o último dia de outubro. Enquanto não for dia 1º de novembro, não tem problema, porque a lei começa a vigorar no dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro, se eu entrar aqui de calça comprida, eu estou descumprindo a lei. Porque existe uma lei. Eu não posso descumprir uma lei enquanto ela não existe. Entendeu?
Deus traz a lei assim que ele tira o povo do Egito, para que o povo saiba que pela lei do Deus de Abraão, o Deus que os tirou do Egito, o Deus que tem uma aliança com eles agora, nesta lei, eles não podem matar, eles não podem roubar, eles não podem adulterar, eles têm que honrar pai e mãe e tudo mais. Isto é a lei. Acontece que a lei, então, aponta o que é pecado. Um homem vai passando na rua, aí ele, deseja a mulher que vai passando, pequei. Eu preciso de um cordeiro para morrer no meu lugar. Vai lá, compra o cordeiro, traz no átrio, chega lá, entrega para os sacerdotes amarram o cordeiro, 4 patas nos 4 cantos do altar. O homem põe a mão sobre o cordeiro, fazendo um com ele. Os sacerdotes sacrificam o cordeiro, ele diz, agora estou sem pecado, porque aquele cordeiro já morreu no meu lugar. Estou livre. Alguém tomou meu lugar na morte. Saí de lá satisfeito que não tem mais pecado. Vai passando, aí vê passar uma garota. Ai, pequei de novo. Vai ter que comprar outro cordeiro. Não vai faltar cordeiro. Vai faltar cordeiro e ele não vai conseguir mais comprar cordeiro. O que vai gerar nele é o seguinte, eu não dou conta. Então, a lei serve para apontar para você que você é pecador, que você precisa de ajuda, que você sozinho, na sua força, você não consegue. Então, a lei leva o homem a clamar a Deus, dizer, me ajuda, eu não dou conta. Eu não posso, é muita coisa para mim. Então Deus cria um homem, seu próprio filho. O homem comprava o cordeiro, levava para ser morto pelo pecado. Jesus Cristo Deus chega com seu próprio filho e sacrifica pelo seu pecado, pela sua morte. E nele toda a lei está cumprida. Jesus veio para cumprir toda a lei. Então, uma vez que Jesus Cristo comprou toda a lei, a Bíblia diz que ele aboliu, ele tomou toda a lei em si. E todo aquele que está nele está com toda a lei cumprida. Isso significa estar em Cristo. 174 vezes está escrito no Novo Testamento, em Cristo, nele, no Senhor. Estar em Cristo significa estar com toda a lei cumprida. Então, uma vez que Jesus Cristo vem e cumpre toda a lei, significa que agora eu entro na etapa da graça. O que é que a graça vem fazer? A graça vem para abraçar aqueles que estavam separados pela lei. Nós temos, logo depois de Pentecostes, nós temos um exemplo. No capítulo 8 do livro de Atos, tem sobre um homem. Você sabe que o ministério de Filipe estava sendo uma bênção, uma beleza em Samaria. A Bíblia diz que Filipe pregava Jesus Cristo no momento em que as multidões atendiam unânimes a tudo que Filipe dizia e fazia, ouvindo e vendo os sinais que se operavam. A Bíblia diz que os espíritos imundos de muitos saíam correndo e gritando em voz alta, paralíticos eram curados, coxos andavam, e havia muita alegria na cidade. Nisso, um anjo de Deus aparece para Filipe e diz para ele, Filipe, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, ele se encontra vazio.
Filipe foi. Ficou lá. O endereço era aquele. Lado do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Se encontra vazio. Filipe ficou olhando, viu um poeirão subindo, era uma carruagem que vinha descendo. E nessa carruagem vinha um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que vinha descendo de Jerusalém. Olhe bem, esse homem morava na Núbia, ao sul do Egito, no sul do Egito, a uns 2 dias de Jerusalém. A Bíblia diz que ele veio para Jerusalém para adorar. Adorou? Não. Por quê? Pela lei, este homem não podia. Em Deuteronômio 23, está escrito por quê? Está aqui. Deuteronômio 23. Olha o que a lei diz. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Olha o que a lei diz. Vou ler de novo. Deuteronômio 23, 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Este etíope era eunuco, então, pela lei, ele não podia entrar na Assembleia do Senhor. Mas ele tinha um desejo tão grande. Ele sai da Núbia, sul do Egito, 2 dias de viagem, ele vem para Jerusalém para ver os outros adorarem. Um desejo imenso de adorar, mas não podia entrar. Como vocês acham que este homem se sentiu? A dor de se sentir tão indigno e não poder fazer nada contra o fato dele ser eunuco. Ele era completamente rejeitado. Você pode imaginar o que se passava na alma deste homem? Ele vem voltando de Jerusalém na frustração de não poder participar da Assembleia de Deus. Mas ele foi ver. E quando ele vai voltando, a graça o abraça no caminho. Porque Deus mandou Filipe ali só por causa deste homem. Quando a carruagem vem se aproximando, o Espírito de Deus diz para ele: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe acompanhou e viu que ele estava lendo, porque naquela época se lia em pé e em voz alta, o profeta Isaías. E Filipe notou a voz dele e diz para ele: compreendes o que vem lendo? E ele diz: como poderei entender se alguém não me explicar? Filipe seguramente disse: eu posso. Ele mandou parar a carruagem, Filipe entrou, e a Bíblia diz: então Filipe explicou, no versículo 35, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. A graça foi abraçar este homem no caminho de volta. Ele viu os outros adorarem, mas ele tinha uma realidade que para ele era imutável. Ele era eunuco. Quando eles iam passando, havia água. Ele disse: aqui tem água, que importa que eu seja batizado? E Filipe disse: é permitido se tu crês de todo o coração. E ali no meio do caminho, ele não estava em Jerusalém, ele estava no meio do caminho de Jerusalém para Gaza, num lugar deserto. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
desceu e foi batizado. Quando saiu da água, Filipe foi arrebatado para Azoto, e este homem não viu mais Filipe, e desceu para a terra dele, cheio de alegria, cheio do Espírito. A graça de Deus o alcança, quando a lei o separou. A graça vem para abraçar, porque Jesus já se fez eunuco no lugar dele lá na cruz. Porque em Jesus Cristo toda a lei está cumprida. Nós vemos no capítulo 3 de Atos, a graça de Deus abraçando na porta do templo chamada Formosa, a um homem que era coxo de nascença. Havia entre os fariseus uma crença de que aquela pessoa que nasce com defeito, ela nasce maldita, porque ou ela pecou antes de nascer, ou os pais pecaram. No capítulo 9 de João, você vê o momento em que ia passando o homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? E Jesus Cristo disse: nem ele, nem os pais dele. Foi para que se manifeste nele a glória de Deus. E então Jesus o curou. Este homem, ele já tinha mais ou menos, nessa época, uns 40 anos. Nasceu coxo. Ele não podia entrar no templo, ele não podia casar, ele era maldito. A Bíblia diz que ele era levado diariamente e colocado na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Olha, a Bíblia diz aqui, capítulo 3 de Atos, versículo 2, ele era levado diariamente. A oração das 3 horas da tarde, hora nona, era uma oração por pecados ocultos. Ninguém ia todos os dias para aquela oração, mas esse homem ia, porque ele era levado para pedir esmolas. Então você pensa, todo mundo conhecia aquele maldito, todo mundo passava por ele, os sacerdotes, todo o povo do Sinédrio, todo mundo conhecia. Ele ficava ali do lado de fora da porta, ele conhecia todas as orações, todos os hinos, todas as leituras, ele sabia de tudo, mas ele não podia entrar porque era maldito. Ele estava separado porque era maldito na condição da lei. Ficava ali. Quantas vezes Pedro e João passaram por ele? Mas agora, Pedro e João sobem ali, mas eles sobem cheios do Espírito que eles não tinham antes, porque antes o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Agora eles sobem, agora eles são filhos de Deus, e quando eles chegam perto daquele homem, o homem estende a mão, baxixe, para pedir esmola. E quando ele estende a mão, os dois param. Olha para nós. Ele olhou para que desse para eles, que ele só esperava das pessoas uma esmola. Prata e ouro, nós não temos para te dar. Mas o que nós temos? Isso nós te damos. O que é que eles tinham? Que eles dizem, o que nós temos. O que nós temos. O que tenho. O que é que Pedro tinha agora, que ele não tinha antes? O poder.
o poder, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e anda, passou o meu nome, botou em pé, os pés deles se firmaram, ele deu um salto para dentro do templo. O que a lei separou, a graça vem abraçar. O que é que Pedro tinha agora, que ele não tinha antes? Nós precisamos crer que existe uma diferença. Existe. A diferença do que o Espírito traz pela graça. O Espírito Santo vem para começar na terra um momento chamado igreja. Igreja só é produzida pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos ver uma coisa. Nós lembramos do início da igreja, da história da igreja. Aconteceu um fato. A história nos conta da grande perseguição que começou na igreja. Aqui, depois da cura desse coxo, que todo mundo conhecia esse coxo. Quando todo mundo viu o coxo andando, pulando, todo mundo sabia que aconteceu um milagre. Mas acontece que o sinédrio não reconhecia. O milagre estava em pé diante deles. Eles estavam cansados de ver o homem maldito, coxo, mas não aceitavam. O milagre estava ali. Prenderam Pedro e João. E aquela confusão continuou, a perseguição contra a igreja, a perseguição. E nós sabemos no capítulo 7, a perseguição contra Estevão, e a igreja produz o primeiro mártir. A igreja não produz. A perseguição produz o primeiro mártir da igreja, Estevão. E então, aqueles que conduziam a perseguição, eles se fortaleceram. E no meio desses tem o jovem promissor, fariseu, Saulo. E Saulo, agora cheio de autoridade, ele persegue tanto que a Bíblia diz no capítulo 8 de Atos, todos, menos os apóstolos, fugiram de Jerusalém e se espalharam. Pensa num campo. O campo já foi arado. Está precisando plantar. O que é que o semeador faz? Ele enche a mão de semente e faz assim, ó. Ele espalha. Foi isso que o Espírito fez. A perseguição encheu a mão do Espírito Santo de sementes chamados filhos de Deus, e ele espalhou. E eles se espalharam para Samaria e toda a Judeia, e eles foram para Antioquia da Síria, e saíram, era o Espírito Santo espalhando a semente do reino, através dos filhos de Deus, como Ele nos espalha hoje, como Ele nos leva hoje, como Ele planta um aqui, outro ali. Nós somos semeadura do reino, e temos que produzir. Paulo se sentiu fortalecido como todo jovem, porque agora ele estava levando à frente a perseguição contra o caminho. Você pode ter certeza, aquilo que Jesus Cristo tinha dito, entre tantas coisas que Jesus disse, ele disse: chegará o tempo em que muitos vos matarão, achando que com isso estão tributando o culto a Deus. Paulo, na perseguição,
como uma fera sanguinária. Ele estava defendendo a lei, ele estava defendendo a lei de Moisés, ele estava lutando pela pureza da lei de Deus. Ele queria agradar a Deus, defendendo a lei desse caminho, desse Nazareno impostor. Ele pediu aos sacerdotes, sumo sacerdote, cartas, autoridade, para ele ir com a turma dele para Damasco, para ir nas sinagogas. Caso encontrasse cristãos, ele ia trazer para Jerusalém 6 dias de viagem, para que eles fossem julgados, condenados e até mortos ali. Quando a Bíblia diz, Saulo ainda sentindo gosto, desejo de acabar com aquilo, acabar com a igreja chamada Seita dos Nazarenos. Ele desce com essas cartas e vai para Damasco. Em Damasco existiam mais ou menos umas 40 sinagogas. Em toda Damasco eram só judeus que iam nas sinagogas. Só que aqueles que tinham ouvido do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo estando em Damasco, eles eram judeus cristãos. Então, quando chegou em Damasco a notícia de que Paulo estava indo para lá para caçar cristão, para trazer preso para Jerusalém, você pode imaginar o horror que foi, sabendo que Paulo matava mesmo, que levava preso mesmo, que não tinha misericórdia mesmo. Pense como ficou a igreja ali. Eles sabiam o que aconteceu em Jerusalém. Eles conheciam o horror que este homem podia fazer. Saulo era tudo o que eles não queriam por perto. A notícia chegou antes lá. No meio do caminho, a Bíblia diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, a Bíblia diz que ele subitamente viu uma luz do céu que brilhou ao redor dele. Pá, caiu no chão. Caiu no chão. Ouviu uma voz que dizia para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha o título que ele recebe. Perseguidor. Por que tu me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Eu não entendo até hoje, eu não consigo entender. Esse Deus que fala tanto. Tem gente que diz, porque eu falei isso e Deus falou isso e aquilo, e disse, eu digo, meu Deus do céu, eu tenho tanta vontade de ter essa intimidade com o Senhor, do Senhor falar tanto assim comigo. Eu vejo com Elias, Deus em 3 anos falou 3 vezes, tá, faz isso, tá, faz aquilo, tá, faz aquilo. Esse povo tem um Deus tagarela que fala tanto, eu tenho tanta inveja. Deus fala assim com você, minha irmã. Eu não sei, comigo não é assim. Pô, uma vez na vida, 4 vezes em toda a minha vida, eu acho que foi Deus. Mas... E Jesus Cristo chegou, levanta, na cidade eu vou te dizer o que deve fazer, acabou. Olha, Deus é Deus. Ele é meu Pai em Jesus Cristo, mas Ele é Deus.
E eu sou uma pecadora necessitada da misericórdia dele. Agora, eu queria que você desse uma paradinha com Paulo ali no chão. Paulo era um rapaz inteligente, de uma família excelente de Tarso. Em abril eu fui lá na casa que dizem que era dele. O pai dele, a família dele tinha uma condição financeira boa, eles eram fabricantes de tendas. Por isso eles puderam dar uma educação de primeiríssima para aquele rapaz. Mandaram para Jerusalém, para a escola de Gamaliel. Ele era fera, cara, mas valia a pena investir num rapaz daquele, inteligente, esforçado, estudioso, tinha sonhos, era convertido à lei, mas era tudo bem. Quando Saulo foi para Damasco, ele tinha certeza, aquilo é um embusteiro, ele morreu na cruz porque merecia, os discípulos roubaram o corpo dele, aquilo é um mentiroso. O Messias de Israel jamais acabaria numa cruz. Ele tinha certeza disso. Ele matava por essa verdade. Quando ele se encontra no chão, ele disse: ei. Então ele ressuscitou. Já. Só falta 10 minutos. 28, 48. Então ele ressuscitou, porque ele está falando comigo. Então, nós assassinamos o Messias de Israel, e eu ajudei a matar o povo dele. Então você pensa como é que ficou a vida daquele rapaz. Foi para Damasco, parou de comer, parou de beber, saiu dali, já estava cego. Aí vai entrar a graça. Jesus Cristo procura um discípulo de Damasco lá e diz para ele assim: Ananias, numa visão. A Bíblia diz que Ananias era um discípulo. Você só vai ouvir falar deste homem aqui. Eis-me aqui, Senhor. Olha, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando e viu entrar um nome chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que seja recuperada a sua vista. Quando Jesus Cristo falou o nome Saulo para esse discípulo, um homem cheio do Espírito, um homem piedoso, Ananias disse: misericórdia. Você já pensou como é que estava a igreja em Damasco? Todo mundo orando. Você já viu crente quando ora que está com medo? Crente quando está com medo, ora, chora, grita, se agita. Assim estava a igreja de Damasco, porque o matador estava chegando. E eles pediram tanto, mas tanto para Deus livrá-los das mãos de Paulo. Agora Paulo chega cego e Jesus manda Ananias ir lá. Ele diz: tem uma confusão aqui, Senhor. Jesus, Senhor, eu tenho ouvido de muitos a respeito do que este homem fez aos teus santos em Jerusalém. E o Senhor sabe o que ele está vindo fazer aqui. Ele trouxe carta dos sacerdotes para matar a todos aqueles que clamam pelo teu nome. É esse mesmo? Jesus Cristo disse: não, mas vai, porque ele para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis e até dos povos de Israel, porque eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. E agora, Jesus Cristo só fez isso, ó, foi embora. E agora, Ananias ficou
com a batata quente na mão. Vou ou deixo ele cego? Vou lá ou deixo ele cego? E o capeta certamente dizia aqui, vai não, ele vai enrolar, ele vai te prender, tu vai ser o primeiro. Vou, não vou. Mas ele tinha nas mãos a autoridade. Ele tinha a incumbência que Jesus deu para ele. O que é que você tem nas mãos hoje, né? Que Deus deu para você e você ainda não entregou? Ou por desleixo, ou por má vontade, ou porque você não crê, ou porque você não tem sonhos, ou porque você não se importa. Hein? Talvez você esteja sofrendo da síndrome do profeta Jonas, que não queria pregar em Nínive com medo que o povo fosse salvo. O que você tem para entregar? Porque a Bíblia apenas diz que Ananias era um discípulo. Ananias foi. Eu não sei como foi aquele caminho até a casa onde estava Paulo. E quando ele chegou lá e entrou, ele disse: Saulo, irmão. Pense nesse momento. Saulo, irmão. Você já pensou? O que é você chegar agora? Eu não vou dar um exemplo com o nome de ninguém, veio uma porção aqui, mas não vou fazer isso não. De gente que você nem vê como ser salvo. E ele disse: olha, o Senhor Jesus, o Senhor, Ele me enviou. Aquele que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vieste, aquele, é Ele mesmo. Me enviou aqui para que recuperes a vista, que fique cheio do Espírito Santo. Impôs sobre ele a mão, caíram as escamas dos olhos. O que foi que aconteceu quando caíram as escamas dos olhos de Paulo? Ele viu o rosto de Ananias. Ele viu um rosto que ele foi lá para matar. O rosto sorrindo e brilhando diante dele, como tantos outros milhares de rostos que ele viu em Jerusalém, chorando e sofrendo, que ele tinha prazer de enjaular, de bater. Ele viu ali mais um rosto brilhando e a visão dele sendo devolvida. Você gostaria de estar no lugar de Paulo? O que se passou no coração daquele homem naquela hora? Pois é, ele estava recebendo o que um filho de Deus tinha para entregar a um perdido. Quantas pessoas no mundo estão esperando que você chegue lá para entregar isso que um dia você recebeu. Você é canal. Jesus Cristo disse assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus não enviou Jesus para ser uma represa. Enviou Jesus para ser um canal. Ele faz de nós canais. Ele faz de nós canais. Será que você está represando o dom que Deus lhe deu? Deus não bota prego sem estopa. Ele fez de você canal. Ele já lhe deu dons e atributos e palavra e fé. Entregue. Vá com medo, vá. Vá inseguro, vá. Seja louco o suficiente para fazer o que o mundo diz que você não deve fazer.
Seja forte e corajosa para repetir o que está escrito nesse livro. Seja forte e corajosa para entregar a cara, para dizer que Jesus Cristo é Senhor. Seja forte e corajosa para dizer que você crê que Ele está voltando. Seja forte e corajosa para dizer que Ele ressuscitou e que José de Arimateia não teve que mandar fazer faxina no sepulcro, porque ele não sujou foi nada. Deixou tudo limpinho. Seja forte e corajosa para viver, filha de Deus, neste mundo cada vez mais decadente. Seja forte e corajosa para dizer: Saulo, irmão, para um inimigo que veio para lhe matar, para aquele a quem você não acreditava, para aquele de quem você dizia: ele tem uma arma para acabar com a minha vida. Seja forte e corajosa para obedecer, porque para desobedecer ninguém precisa ser forte, qualquer fraco desobedece. Mas forte e corajosa é para obedecer contra tudo e contra tudo que o mundo diz, para obedecer a palavra de Deus. Seja forte, seja corajosa, mostre a sua cara, diga que você é filho de Deus, porque os do mundo, eles não discernem o que está em você, mas você sabe o que é que vigora dentro de você. É a luz da palavra, é o brilho do evangelho, é a mensagem que você leva, é a mensagem que Deus fez em você, porque você sozinho é uma mensagem do evangelho. É preciso que as pessoas aprendam a ler em nós aquilo que Deus tem, nem que seja para sentir raiva, mas eles veem que nós temos alguma coisa diferente para entregar. E o mundo está precisando desse choque. Esse choque que você e eu podemos dar. Meus irmãos, em toda a caminhada de Paulo, Ananias estava ali, porque ele deu o pulo inicial. Foi a primeira vez que Paulo olhou no rosto de um filho de Deus e amou. Ele amou Ananias. Ele olhou para aquele rosto, ele bebeu do céu no rosto de Ananias. Em toda a sandália do Paulo, Ananias está presente. Às vezes você diz: mas eu sou tão pequeno, eu não estudei, eu não isso, eu não aquilo. Não, Deus não precisou de muitos Moiséses, Ele só escolheu um. Deus não precisou de muitos Paulos, só um. E Pedro, olhou o ministério de Pedro? Quem levou o ministério? Quem levou Pedro para Jesus? André. Quem é André? O irmão de Pedro. O que foi que André fez? Levou Pedro para Jesus. E você? Quem é que você está trazendo para Jesus? Traga seus filhos. Traga seu marido. Seja a escola da palavra para seus filhos, para seu marido, para os vizinhos, para todos os que lhe conheçam. Seja uma filha de Deus a tomar posse da promessa cada dia mais, porque como filha de Deus, todo lugar onde abrir a sua boca, Deus está usando você. É preciso que você saiba que você tem um fogo que queima, e este fogo não se apaga, ele acende e queima cada vez mais. Seja você uma mulher a proclamar Jesus, e Jesus, e Jesus. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
cheio de graça e de verdade. A graça precede a verdade. Que você tenha essa graça, que você receba essa graça. A graça é a liberdade de saber que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou diferente porque eu sou filha de Deus e vivo para isso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Olha o sorriso da bailarina. Eu queria dar sorriso. A gente quer que ela fique o tempo todo, né, gente? A gente quer mais dela. Oh, meu Deus. A plaquinha na hora a gente quer até abaixar. Louvado seja o Senhor. Meninas, e aí, gente? Quem está recebendo mais de Deus? Mais de Deus? Querem mais? Estamos cheias da unção de Deus? Cheia do poder sobrenatural? Quanta coisa nós aprendemos aqui nesse dia, hein? Quantas coisas nós estamos aprendendo. E agora, nesse mover aí cheio da porção redobrada do Senhor, nós vamos alimentar nosso corpo, amém? Tem alguém querendo tomar um cafezinho? Querendo esticar um pouco o corpo? Mas, meninas, vocês vão me prometer que nós vamos descer, calma, não é para ninguém descer ainda, e subir rapidinho, porque logo após esse cafezinho que nós vamos tomar agora, nós vamos ter a mesa redonda, é o momento de perguntas e respostas, onde todas as preleitoras vão estar aqui e vocês vão poder fazer a sua pergunta, tá? Então, nós temos 20 minutos para descer, ir no banheiro, tomar um cafezinho e estarmos de volta. Posso contar com vocês? Então, rapidinho, vamos lá. Chegamos ao final do nosso congresso Forte e Corajosa. Que pena, mas que alegria, pois fomos muito abençoadas. Estamos aqui louvando ao Senhor, agradecendo por esse congresso maravilhoso. E você aí de casa, você pode depois voltar ao tudo que a gente viveu, reassistir, anotar novamente e meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E para o ano que vem nós já temos a data, 24 e 25 de outubro, o nosso congresso permanecer. Então já corra, faça a sua inscrição para que ano que vem você esteja aqui conosco, louvando ao Senhor juntas louvando ao nosso Deus. Muito obrigado por estar conosco, espero por você no ano que vem. Que Deus te abençoe. Seu nome irá chamar.